produzir honestamente nada, e justamente repito aqui, dentro de uma sustentabilidade. E os Você pegou também? Peguei. Tomou não? Não, né? Eu quase fui assintomático. Então, assintomático. Tá? Mas quase todo mundo tomou. Eu acho que uns 100 servidores que servem nesse prédio aqui, a grande maioria tomou, 0 óbito. Não tive conhecimento de gente aqui, desse nosso grupo aqui, ter sido baixado do hospital, a UTI ou entubado. Não tive notícia. Né? A maioria aqui tomou esse aqui com recomendação médica. Vou deixar bem claro. Para ficar livre logo do Jorge Seif, 3 assuntos rápidos, mas é de extrema importância. A pesca. Jovem Pan está no ar? Jovem Pan está no ar, um abraço aí. Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau e Guilherme Fiuza. Bem, vamos lá? Vamos. O que mudou, né, por um decreto no tocante a desembarque de pescado? Presidente, o senhor assinou um decreto 10468 que traz muita vantagem para o pescador brasileiro. Uma delas é a questão do desembarque em portos que antes não eram habilitados pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, agora os pescadores têm um local para descarregar seu pescado sem ter problemas da qualidade daquele pescado. Isso foi regulamentado. Então tinha dificuldade de pescador para desembarcar o pescado? Ele, para vender depois esse pescado, se não tivesse essa regulamentação, ele tinha dificuldade, não conseguia vender com a sua nota fiscal, tinha problemas. É difícil produzir alguma coisa no Brasil, né? Agora, com a gestão do senhor, está melhorando. A segunda questão, nesse mesmo decreto, presidente, é a questão da evisceração a bordo. O que é evisceração? Agora o pescador em alto mar, ele pode limpar o peixe, pode tirar as vísceras, pode tirar a cabeça, e quando esse pescado chegar no consumidor brasileiro, ele vai estar muito mais fresco. E isso, inclusive, já é utilizado amplamente em todos os países do mundo, e o Brasil permanecia proibindo a evisceração a bordo. Então, o pessoal que está a bordo, para não vir descansando para a terra, né, ele vai limpando o peixe, vai trabalhando. Limpa o peixe e recheia ele com gelo e o peixe... Pode jogar esse resto no mar ou não? Sem problema nenhum, tá? Antigamente vinha para a terra e ia para os lixões, talvez, para alimentar o urubu aí. Exatamente. E, por último, esse mesmo decreto, presidente, regulamenta a utilização de pedaços de peixe. O que acontece é que muitas vezes o peixe está fisgado em alto mar, vem um tubarão, vem um peixe maior e morde esse pescado. E o pescador trazia esse pescado, como ele estava parcialmente mutilado, a legislação anterior exigia que esse peixe fosse descartado. Então agora, com as devidas tratativas sanitárias, pode-se utilizar parte de pescados. É inacreditável, né? Estamos desburocratizando, desregulamentando, modernizando facilitando a vida de quem quer produzir, e de modo que o Brasil saia dessa situação que se encontra. Como eu digo, né? É difícil você ser patrão, é difícil você produzir alguma coisa no Brasil. Vamos lá. Águas da União. O que você tem a dizer sobre isso aí? É uma lei que nós sancionamos agora em junho. Isso, presidente. A aquicultura está em festa, porque depois dessa sanção do senhor, dessa lei 14.011, os procedimentos de cessão de água... O que é Águas da União, capitão? Aqueles corpos hídricos, mar, rios federais, que nós podemos dar a possibilidade para os piscicultores cultivar ali em tanque-rede um pescado para poder produzir pescado. E antes dessa lei que o senhor sancionou, demorava até 24 meses para nós da Secretaria de Pesca poder dar esse documento para ele ter a legalidade na produção. 24 meses? 24 meses, até 2 anos. 36 meses. E agora, com essa sanção, nós ganhamos, porque acabou a licitação, agora é uma cessão direta. Então, se o Bolsonaro entra com processo, eu cedo para o Bolsonaro. Antes, o Bolsonaro entrava com processo, tinha que abrir licitação para ver se tinha interessado na área. Isso aí complicava muito. E agora nós ganhamos 12 meses em tempo para ceder essa área para o aquicultor. E através da Instrução Normativa 19, que publicamos agora dia 13, está devidamente desburocratizado para os nossos aquicultores, piscicultores, algicultores de todo o Brasil. Só dizer aqui que o prezado Augusto Nunes vai sentar depois o Wagner Rosário aqui, da CGU, e vocês fiquem abertos a fazer pergunta para os dois, tá? Lógico que ele sai daqui, entra o Wagner, depois para hora de responder ele vem aqui para trás aqui. Vamos lá? Você está com peixe em conserva, é isso mesmo? Isso. Que peixe que é esse aí? Aqui é
tainha e camarão. Camarão. Quem cria camarão, como é que chama? Quem cria Carcinicultor. Carcinicultor. Bacana, hein? Já gravei aqui. Pessoal, esse aqui vem essa conserva aqui. O que tem a ver com a Universidade Federal do Pará? Fala pra gente aí. Capitão, nós temos um engenheiro de pesca chamado Keber Santos e a sua orientadora, doutora Mirileide Moraes, que desenvolveram uma conserva natural, através do fruto do tucupi, que é muito conhecido aí em diversos estados brasileiros, dispensa a utilização de produtos químicos, dispensa a utilização de conservantes, porque o tucupi, através da acidez dele, ele já dá uma longevidade para o pescado que é utilizado ele na conserva. Então, queremos parabenizar e reconhecer esse trabalho lá do Laboratório de Tecnologia de Pescados da Universidade do Pará e queremos deixar um grande abraço e parabenizar pela iniciativa. Um grande abraço, merece. Realmente o brasileiro tem uma cabeça muito fértil, né? E faz coisas que a gente duvida. Logicamente que é uma tecnologia, isso mesmo? Claro. Tá? Desenvolvida lá que facilita, então, a conserva aí de peixe, no caso, tainha, e aqui o camarão. Camarão é peixe? É crustáceo. Ah, crustáceo, tudo bem. Mas o senhor vai querer a tainha ou o camarão? Eu prefiro o camarão. Então tá bom. Pessoal, um abraço, Então, capitão. obrigado, Jorge Seife. A lapela, pode deixar. Vai entrar o Wagner Rosário aqui agora, vamos começar a falar de corrupção. E vamos ver se acaba um pouquinho mais cedo, né? Até para dar tempo aí das perguntas que vêm por parte da Rádio Jovem Pan para a gente aí. Vamos lá? Uma boa notícia aqui, ó. INSS testa prova de vida por reconhecimento facial no celular. Nós sabemos da dificuldade de fazer a prova de vida, em especial junto aos mais idosos, né? O deslocamento, aí tem que ser uma ambulância, é bastante complicado. De vez em quando a gente tem conhecimento que o idoso ele fica suspenso, o salário dele é suspenso, e agora a INSS está fazendo esse reconhecimento facial, vai começar a fazer para fazer a prova de vida. Alguma coisa? Melhora a segurança. Você participou disso aqui ou não? Não participei não, chefe. Melhora a Mas segurança? melhora a segurança e dá mais agilidade no processo. Tá. O Wagner veio falar então sobre corrupção aqui. A gente vai intercalando, né, entre eu e ele aqui. Porque no Brasil eu vejo notícia na imprensa, sempre, né? Até aproveitar aqui e falar para o Augusto Nunes, os amigos lá da imprensa. Semana passada eu falei para vocês, né? Eu respondi perguntas a vocês e disse o seguinte: eles vão pegar uma linha minha, alguns segundos meus e vão detonar. Não deu outra. Puseram aqui a questão de furar teto, que eu queria furar teto, não sei o quê, deu uma confusão. A imprensa acabou demitindo até o Paulo Guedes. O mercado aí ficou nervoso, o dólar subiu, a bolsa caiu, uma confusão total. Ou seja, grande parte da imprensa não tem o zelo ou a preocupação com a notícia, com a verdade. Ao semear uma notícia como essa, uma mentira, um fake news, causa aí instabilidade no mercado. Por isso que eu evito responder aqui perguntas, porque sei que na ponta da linha, não a Jovem Pan, mas os órgãos de imprensa tradicionais aí querem realmente a confusão. Wagner, jogo rápido aqui. Rápido, você fica à vontade aí. Eu acho que a escolha de ministros, né, de presidente de estatais, de presidente de bancos, né, por um critério diferente da indicação de terceiros, ajudou bastante a combater a corrupção no Brasil, ajudou bastante a evitar que a corrupção florescesse aqui no Brasil. Tá? Então, mas o governo tem feito outra coisa, tá, que talvez não seja de conhecimento de todo mundo, que é a prevenção que vem via CGU. Vamos lá, Vânia, agora é contigo aí. Vamos lá, chefe. Bem, presidente, o governo vem tomando muitas medidas desde que o senhor assumiu em janeiro de 19, né? Então, o senhor citou a primeira grande mudança, eu acho que essa quebra e a escolha por critérios técnicos específicos dos ministros, isso modificou bastante a realidade. Mas o senhor fez logo em seguida, nos primeiros 60, 65 dias de governo, o senhor editou já uma norma que trouxe critérios técnicos para os demais cargos. Nós temos 84.470 cargos na administração pública federal, todos eles de livre nomeação, e o senhor, pela primeira vez na história, inovou e criou regras para a ocupação desses cargos. Regras com critérios da área mais moral, que são os critérios gerais de idoneidade dessas pessoas, e também regras de critérios mínimos técnicos para essas pessoas poderem ocupar cargos.
Isso, por óbvio, influenciou diretamente na corrupção no governo. Nós estamos há 20 meses sem nenhum caso de corrupção no governo, porque nós temos um filtro prévio que evita que qualquer pessoa assuma esses cargos. Então, isso tem feito uma diferença enorme. Nesse tempo, o senhor assinou um decreto com preservação da identidade de denunciantes, permitindo que as pessoas denunciassem casos de corrupção e não tivessem seus nomes vazados, né, e colocando essas pessoas em riscos. O senhor assinou um importante normativo junto com a AGU, acabando com o sigilo dos bancos públicos. Os bancos antigamente prestavam dinheiro, ninguém sabia para quem ele emprestou dinheiro. O senhor assinou um parecer da AGU que se tornou vinculante para a administração pública, determinando a abertura desses dados, abriu dados de pagamento do auxílio emergencial. Então, o senhor vem incrementando a transparência. Então, todas essas medidas vêm contribuindo para que o governo federal hoje atinja uma marca interessante, que é a não existência de corrupção no governo. É a prevenção. É a prevenção. Não interessa para a gente pegar um corrupto na ponta da linha. Interessa a gente evitar que ele pratique a corrupção, que ele desvie recurso público. Né? Por isso, então, há uma sensação, muitas vezes, perante a opinião pública, né? Só existe combate à corrupção se você vê a PF 6 da manhã batendo na porta de alguém. Sim. Essas operações continuam acontecendo e, com toda certeza, outras acontecerão até o final do ano. Tá certo? Com certeza, presidente. Só durante esse período de janeiro de 19 para cá, já foram 111 operações conjuntas da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União. Mas o senhor falou da área preventiva, hoje eu vou chamar a atenção para um ponto específico que o governo vem trabalhando. O governo está implementando programas de integridade em todos os órgãos. São programas que buscam detectar, prevenir, identificar riscos de corrupção e evitar que esses riscos se concretizem. Todo esse trabalho, presidente, nós já estamos com unidades de gestão de integridade em 98% dos órgãos da administração pública federal. 85% já possuem um plano de atuação e até o início de dezembro, na semana de combate à corrupção, o governo federal vai entregar 100% do governo com esses planos funcionando. Isso é um legado que o senhor deixa, que vai ajudar a combater a corrupção tanto no governo do senhor quanto para o futuro. Se fala em corrupção, né? Também o nosso governo tem feito, eu entendo, né, um bom trabalho no tocante à apreensão de drogas e armamento. Né? De maio para cá, não só a PRF, como a EPF, triplicou a apreensão de drogas, que é maconha, cocaína, skunk, né? Bem como armamento. Isso obviamente, nós temos divulgado nas mídias sociais e nos orgulha o trabalho dessas duas instituições que na ponta da linha, né, nos transmite uma sensação que nós estamos realmente evitando que drogas entrem no Brasil, que armamento entre, se bem que é muito poroso a nossa costa, com 10 países, nossa divisa com 10 países, uma costa de 8.500 quilômetros mais ou menos, é realmente bastante complicado, mas estamos trabalhando bastante nesse sentido. Né? Eu vejo que o policial rodoviário federal, ele se sente orgulhoso desse trabalho, que aumentou muito de maio para cá, e vão continuar fazendo esse trabalho. Nós, inclusive, a pedido do próprio diretor-geral da Polícia Federal, o Rolando Alexandre, nós conversamos com o ministro André, da Justiça, conversamos com o Paulo Guedes, e foi autorizado, então, a abertura de concurso para 2.000 policiais federais. Com toda certeza, a PRF também vai ter aberto concurso aí para breve, de modo que seus quadros permaneçam cumprindo, né, com o seu dever, não só no tocante à apreensão de ilícito, bem como no controle, na prevenção também nas estradas. Também mais uma coisa, a questão de combate à corrupção, como é que você faz trabalho nas escolas, né? Porque nós temos aproximadamente 180 mil escolas no Brasil, 15 milhões de estudantes. O que você tem feito nessa área? Bem, presidente, quando a gente fala de integridade, o senhor está implementando dentro do governo, mas nós estamos seguindo as orientações da OCDE e nós estamos trabalhando também a integridade da porta para fora do governo. Então nós temos hoje, como o senhor falou, cerca de 180 mil escolas e nós estamos com material já pronto do 1º ao 5º ano. Esse material vai abranger 15 milhões de alunos, a gente entra com ele, já está pronto, mas devido à pandemia, essas classes não estão acontecendo, então nós vamos começar a trabalhar mais forte com isso em 2021.
passando noções de ética, de cidadania, de respeito ao patrimônio público. Então é uma contribuição para a geração futura. Eu tenho certeza que em breve nós vamos ter jovens mais cientes do que é o recurso público, do valor que é o pagamento de impostos e a aplicação de cada recurso do governo. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que o governo federal tenha um programa de integridade que evite a corrupção, mas que a sociedade como um todo modifique e que o futuro do país seja muito melhor. Seria parecido com a volta da educação moral e cívica? Mais ou menos isso Mais ou aí, menos, mas numa parceria com o Instituto Maurício de Souza, de uma forma lúdica, utilizando a Turma da Mônica, então uma... Eu vi as tuas cartilhinhas, vi um filminho teu também. Sim, senhor. Depois você passa para mim que eu boto Vou as redes passar pro sociais senhor. aqui. E na semana que vem eu mostro essas cartilhas. Eu volto aqui e a gente mostra junto. É da primeira à quinta série, né? Da primeira à quinta série, o material está pronto, Só de não sexta ao nono a gente está trabalhando. Não está distribuído porque não está havendo aula. Exatamente. Aí, né? Já reunimos semana que vem com o ministro Milton, para ver se a gente consegue colocar todas as cartilhas no PNLD e vai chegar nas escolas. Vamos ver como é que fica aí, né? Tem que conversar com o Milton, ele é o ministro da Educação. Qual é a sugestão dele para a volta às aulas também? Sim. Você pode ver, a Academia Militar das Agulhas Negras, você fez? Fez, Tá senhor. certo? A Academia da Força Aérea, a Escola Naval, não parou, as suas aulas não pararam. Continuaram e sem Reza, problema todos. nenhum. Sem problema nenhum. Tá certo? Vamos lá, não sei se é a tua área aqui. Eu tive essa semana passada, na região ali de Corumbá. Tá? E, obviamente, a gente vai inaugurar alguma coisa, ver outra, sentir a população. E nós fomos lá para inaugurar um radar, né? O que esse radar interessa para nós lá em Corumbá? Né? Foi colocado em Corumbá 1 e tem mais 2 para ser instalado. Um em Porto Murtinho, outro em Ponta Porã. Né? De modo que vai estar toda a fronteira com o Paraguai e com a Bolívia vai estar... Né? Agora, esse radar, ele é um auxiliado de outros radares. Esse radar pega até 150 km de altitude. Então, esses aviões que trazem lixo de fora, né, vão ser plotados ali. E de imediato o radar já identifica ali quem é aquela aeronave, se tem plano de voo, se não tem. Ótimo. E de acordo com as informações ali, eles partem para que aquela aeronave venha a ser interceptada. Então, a Força Aérea Brasileira está de parabéns, colaborando no combate aí na entrada de drogas no Brasil e armamento também. Agora, eu, quando anunciei ir para lá, comecei a sofrer críticas que o Pantanal estava pegando fogo. É verdade, estava pegando fogo, sim. Ninguém vai negar isso aí. Inclusive, em proporções bem superiores do que o ano passado. E o pessoal critica e quer uma ação minha para apagar o fogo do Pantanal. Então, vamos lá, pessoal. Só bater um papinho aqui. Tamanho do Pantanal, números aproximados, 150 mil quilômetros quadrados. Imaginar? Então, vamos... Equivale, aqui eu peguei rapidamente, né? Esses 150 mil quilômetros quadrados é maior que 4 estados juntos. No caso, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então dá para você imaginar a dificuldade de você combater o fogo nessa área. Tá? Logicamente, a Força Aérea estava lá, nós temos poucos meios, o IBAMA estava lá, as brigadas aí de estado, alguns de municípios também, mas é uma área enorme. Tá? Uma área enorme. E eu conversei com o Ricardo Salles agora há pouco, né? Falei, Ricardo, por que a dificuldade? Além da área enorme, tá certo? Lá é proibido, passou a ser proibido criar o gado solto. Né? Então o gado solto, que vivia pastando e criava-se em grande quantidade, ele come capim. Sim. É isso mesmo? Exatamente. Come capim, não é? Come capim, né? A partir do momento que ele não come capim em determinadas áreas, ano após ano, acumula capim ali seco, graveto, né, sem vida, E quando facilita. vem o fogo, que agora está acima, a temperatura média, ela está acima de 40 graus. Então tem a combustão espontânea e quando pega fogo, vai embora. Mais ainda, né? Segundo o Ricardo Salles, a questão ideológica. É proibido o uso preventivo do fogo controlado. Tá? Você deve ter visto uma imagem de um carro do IBAMA tocando fogo lá da pista. Vamos fazer justiça. Né? Eu, quando vi aquilo, me assustei. Mas o que eu fiz? Liguei para o Ricardo Salles. O que é isso? Isso é uma forma controlada de combater o fogo. Sim. Porque se esperar o fogo, que um dia ele vem, não adianta que ele vem. Tá? Não tem como ser fazer ele se encontrar. preventivo. Vem. Tá? Daí a desgraça é muito maior. Então, por causa disso, uma questão ideológica, proibido o fogo preventivo, controlado, acontece desastre, uma proporção muito boa. Então, aquele carro do IBAMA, que estava lá, pessoal da televisão na internet, tocando fogo na beira da pista ali, era exatamente para evitar um mal maior no futuro que acabava vindo. E o fogo vem de forma criminosa. Sim. O cara que joga uma bitoca de cigarro na beira da pista,
é o povo nativo da região que costuma fazer a sua roça em função disso. É o cara também que faz o acero na cerca, ele costuma afastar o mato da cerca e tocar fogo, porque um dia que vai pegar fogo, quando o fogo pegar, ele não atinge a cerca, não pega fogo no morão da cerca. E também, né, é uma pressão muito grande para que não se use retardante de fogo. Então as aeronaves, quando jogam água pura, ela rapidamente evapora. Sim. Quando vem com retardante, demora mais. E segundo o Ricardo Salles, né, um voo, 10 mil de água, tá certo? Com retardante, equivale a 50 mil litros sem retardante. Então, a gente faz o possível, mas eu sei que a oposição vai continuar botando a culpa em mim, né, do fogo na Amazônia, do fogo no Pantanal, mas vamos tocar o barco. É como se nunca tivesse pegado fogo nessas regiões aí. Uma coisa esse período do mês, esse período do ano é um período complicado, né? Um período que mais normalmente... A temperatura está acima de 40 graus no Pantanal. Facilita muito. Pô, até entendo, uma garrafa lá jogada, de acordo com fundo de champanhe, vira uma lente, por causa do sol, pega fogo, tudo pode acontecer ali. Nós temos andado pelo Brasil, né? Tive em Bagé, no Rio de Janeiro, nesses 2 locais, visitamos uma escola cívico-militar. A ideia nossa é implantar em torno de 200 escolas cívico-militar até o final de 2002, né? Que é um ensino de qualidade, onde entra hierarquia e disciplina. Tá certo? Você que fez uma academia, igual eu, dá para colar na sala de aula? Responda aí. Impossível. E se colar? Se colar, os próprios colegas vão dar E um se jeito for nele. pego? Vai ser expulso. Vai ser expulso, né? Acontece, né? Acontece, é comum acontecer durante 4 anos, 1 ou 2 colegas ser pego colando e... a gente não fala expulso hoje em dia, né? Desligado. É desligado da academia, porque aquela nota te acompanha a vida toda. É uma desonestidade com os próprios colegas. E até o próprio colega ele acaba mostrando, caso aquele garoto lá, né, agora a garota, né, venha a colar aqui. Então, onde tem hierarquia, tem disciplina, aí você vai para frente. O Wagner, por exemplo, fez academia, exemplo, eu também fiz bem antes dele, e depois ele prestou concurso para onde vai? Para a CGU. Para a CGU. Quantas vagas tinha? Para quantos candidatos? Eram 61 vagas. Quantos candidatos? Logicamente, os candidatos não é qualquer um, você tem que ter um curso superior. Tem que ter um curso superior. Tem um curso superior. Devia ter lá uns 4 mil, 5 mil. É complicado aí. O concurso para academia também é complicado. Também é Quando complicado, eu fiz, foram 38 vagas, uns 40 mil candidatos. Né? Mas tudo bem. Todo mundo que, se não sou inteligente não somos inteligentes, mas todo mundo que se esforça atinge seu objetivo, tá certo? Tive também em Aracaju, inaugurando uma usina termoelétrica a gás. Tá? Essa termoelétrica a gás, que a costa ali de Sergipe ali tem poço de petróleo ali. Tá? No passado esse gás era reinjetado na própria... no reservatório lá embaixo, uma parte queimada, tá certo? Agora não, a partir dessa usina inaugurada lá, estive com o governador de Sergipe, tá? Fomos muito bem tratados, falou tudo o que aconteceu no estado, uma pessoa extremamente afável, né? E foi uma boa ida lá. E ali, você pode ver, essa termoelétrica, ela consegue abastecer 15% da região Nordeste. 15% da região Nordeste. Tá? Outras virão, com toda certeza aí. Atende essa termoelétrica a gás atende 16 milhões de pessoas. Pode atender 16 milhões de pessoas. Ok? O radar em Corumbá está safo. Está acabando aqui. Não é o caso, deixa para lá. Vamos estar amanhã. Você não está amanhã comigo não, né? Não, senhor. Já fez alguma viagem comigo? Já, né? Já fiz algumas, mas agora nessa etapa agora não. Amanhã nós vamos estar no Rio Grande do Norte, com o ministro Rogério Marinho. Uma série de coisas para ver lá, inauguração de alguma coisa. Vamos lá assistir o finalmente, né, de uma perfuração de um poço artesiano. Isso vai tirando aquele povo lá, os nossos irmãos do Nordeste, de uma dependência total de carro-pipa. De pessoas que às vezes se usam disso aqui, dessa situação que eles vivem para tirar proveito próprio. Então a gente vai investindo nessa região. Muitas obras daquela região que estamos inaugurando não começou conosco, começou lá atrás. Tá? Ninguém quer
se usurpar de obra de ninguém, mas estavam sem ter terminado há décadas, muitas vezes. Estão terminando obras que é mais barato para nós e atende a população realmente de forma que elas... você pode ver, não dá valor muitas vezes a uma água aqui onde nós estamos, né? Mas lá Isso a aí água tem um valor vale enorme. muito aí. Acabou aqui? Quero só fazer um comentário sobre esse ponto. Eu acho que esse é outro ponto importante do nível de integridade do governo. Aqui pouco importa se a obra iniciou nesse governo ou em outro. Interessa se ela importa ao cidadão e ela vai ser entregue dentro desse plano, porque a gente respeita os planos anteriores também. Tá certo. Pico do Rio está com 85 mil pessoas ao vivo. Acho que está terminando aqui, né? Está terminando? Sim. Mais uma coisa aqui. Fica aberto. Tem pergunta aí, Cid? Então, prepara a pergunta aqui. Foco no Brasil, 12 mil. Pico no Rio, 85 mil. Esse YouTube é o nosso? Nosso YouTube? Tá fraquinho, 6 mil, mas tudo bem. Não tem problema não. Facebook é o nosso, 30 mil. Quando acabar aqui, pessoal, vai na Jovem Pan aí para ver os comentários. Eu prometo que dessa vez vai acabar bem antes das 8 horas para dar tempo aí do Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brown e Grande Fiuza fazer comentários aí. Capitão, o pessoal lá da pesca e da caçicultura vão estar lá prestigiando. Vamos estar lá amanhã? Você vai estar na viagem amanhã? Claro. O Jorge vai estar amanhã conosco no Rio Grande do Norte e vai ter um encontro com o pessoal da pesca lá. Vamos lá, as perguntas? José Maria Trindade. Zé Maria Trindade. Pois não, muito boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Wagner Rosário. Olha, ministro, eu queria saber se o seu trabalho lá, aquela prevenção que o senhor me disse que iria fazer durante a pandemia, se houve resultados para evitar roubos desse dinheiro levado aos estados e municípios. Queria saber também sobre o seu trabalho de segurança interna, se o senhor tem um trabalho de inteligência e faz ali uma pesquisa sobre o dinheiro público investido em estatais, estados e municípios, ou seja, como é o trabalho da CGU em termos de inteligência. Bem, Zé Maria, obrigado aí, né? Começando aí pela segunda pergunta, que é a parte de inteligência, né? Nós temos uma diretoria de informações estratégicas dentro da Secretaria de Combate à Corrupção. Foi uma secretaria criada pelo presidente no primeiro dia de governo. Ali são levantados dados estratégicos do governo, ou seja, eu controlo os recursos públicos, então ali a gente procura buscar toda a área de orçamento, em que está sendo gasto. A gente procura também acompanhar as licitações que acontecem no governo. Nós temos hoje um robô chamado Alice, né? Esse robô, todos os dias ele entra lá no Comprasnet, baixa todo o programa, ele tem uma tecnologia, uma parte de inteligência artificial, outra de mineração de texto. Ele busca as palavras-chave, analisa e verifica esses casos de possíveis casos de fraude ou de corrupção. Nós já paramos 4,1 bilhões de contratações dessa maneira. Então, na área de inteligência, a gente tem vários trabalhos que buscam coletar dados, trabalhar esses dados e tentar evitar desperdício de recurso público. Durante a pandemia, especificamente, o Zé Maria, a gente vem trabalhando de forma muito intensa, né? Nós fizemos um trabalho bem manual de busca em cerca de 278 estados e municípios de todas as compras públicas. Conseguimos chegar numa média dos principais produtos que foram vendidos, né? Máscaras, equipamentos de proteção individual em geral. Então conseguimos acompanhar bem isso aí. Publicamos esses dados para permitir que os gestores fizessem as compras dentro dos preços. Já fizemos mais de 20 operações com a Polícia Federal nesse tema, e eu tenho certeza que o trabalho está sendo aí entregue à sociedade, que é justamente esse aqui. Sempre o trabalho, o objetivo é claro, o objetivo é fazer com que o dinheiro chegue na ponta e que a sociedade tenha a melhor utilização possível dos recursos públicos disponíveis. Vamos lá, tem mais uma aí, Cid? Tem, senhor. E fazendo esse trabalho, Zé Maria, você sabe disso, né? Acaba inibindo também aquela pessoa que pretende fazer besteira, né? Pretende meter a mão em dinheiro público. Esse trabalho também a gente chama de poder de prevenção. De prevenção. Prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar, né? A gente não quer prender ninguém, a gente quer que ninguém faça nada de errado. Né? Ministro, boa noite. O país está hoje em plena discussão sobre
essa polêmica decisão do Senado de permitir reajuste aos servidores públicos em plena pandemia, quando todos os setores da sociedade estão sob rigorosas restrições. Eu queria aproveitar para perguntar ao senhor, na parte da distribuição do auxílio emergencial, sabemos que houve algumas fraudes, alguns pedidos indevidos em relação a isso. Dentro do funcionalismo, como isso aconteceu, qual a quantidade, se o senhor tiver esse quadro, e em que áreas especialmente isso foi identificado? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bem, o auxílio emergencial, a gente fez um cruzamento de dados bastante extenso. Tanto um trabalho conjunto da Controladoria, também com o Ministério da Cidadania, Dataprev, Caixa Econômica Federal, né? E nós detectamos realmente muitos casos de irregularidades. Nós já temos aí praticamente 117 milhões, se não me engano, de recursos que já retornaram aos cofres públicos, as pessoas devolvendo esse recurso. E nós pegamos cerca de 680 mil servidores públicos que, a princípio, receberam esse recurso. Aqui cabe 680 mil. Tudo isso? Não na administração pública federal, geral. O que a gente fez? A gente, além de cruzar o da administração pública federal, que é a base que a gente tem, a gente buscou também as bases dos estados, dos municípios. Aqui cabe um pequeno ponto. São 680 mil realmente, ministro, que receberam? São servidores que constam das bases de pagamento dos estados, dos municípios que nós cruzamos e do governo federal. Aqui dentro nós identificamos estagiários, que aí é um caso que já não é bem servidor público federal, mas está na base de pagamento. Nós identificamos bolsistas. Então nós estamos excluindo, limpando isso aí para ver esse valor, para ver essa quantidade de pessoas, né? Nós estamos com a nossa, no âmbito federal, que é o nosso âmbito de atuação, nós estamos abrindo processos, nós estamos notificando os servidores que já devolveram o dinheiro vão fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Quem não respondeu, vai responder por ter mal utilizado o recurso público. Agora, um ponto é importante, nós temos servidores que estão aparecendo que tiveram seus nomes utilizados por fraudadores. Então, nós temos que ter muito cuidado de acusar os servidores públicos. Então, o número que nós temos, pegando todo mundo que a gente cruzou, Estado, município, União, são 680 mil, mas eu faço aqui a ressalva de que esse número vai cair bastante quando nós fizermos um filtro melhor desses dados. Obrigado aí, Fiuza, pela pergunta. É um número assustador, né? Assustador. Apesar de ter alguns que tiveram seus nomes usados, Sim. Com toda certeza a grande maioria não. Sim. Aí entrou lá. Tudo bem. Vamos lá, mais uma pergunta? Augusto Nunes. Augusto Nunes aqui, ó. É a última ou tem mais? Tem Vitor Grau, último. Vitor Grau. Complicou, enrolou esse. Tem que ir para Newark, sim. Tem que servir lá em Newark, lá comandar a minha unidade lá. Complicou? E você e o Mozart? Vocês são de artilharia? Você esteve lá comigo essa vez? Viagem não, né? Não, senhor. Ficou com medo de ficar lá, de ficar agarrado lá, foi isso? Mas De Newark é deixar bom ele lugar. lá, né? Eu fui para ficar 1 ano e meio, eu fiquei 3, tá? Então não tô falando que Newark é o fim do mundo, não. Newark aí... Plantar arroz com Vamos lá. mão. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Wagner Rosário. Eu queria perguntar ao ministro se já é possível calcular quanto de dinheiro destinado ao combate à pandemia de coronavírus já foi desviado. E esse desvio foi constatado já pelos órgãos de controle. Bem, Augusto, nós não temos ainda esse levantamento. Eu imagino aí algo em torno de 3, 4 bilhões de reais, são os números mais ou menos, mas isso aí é uma estimativa, não tem esse valor fechado. Eu pedi até lá na CGU para a nossa área específica verificar todos os encaminhamentos de sugestão de corte de benefícios que nós fizemos e multiplicar isso por 600 ou por 1.200, no caso da mãe, né, que tem a situação monoparental, que ela é solteira, então, ou que ela vive sozinha, cuidando dos filhos, nesse caso ela recebe em dobro o valor. Então a gente tem que estimar isso ainda, mas é um valor que eu imagino que vai chegar perto desses valores. Espero que muita gente que obteve esse recurso de maneira não regular devolva aos cofres públicos, como
já aconteceu com quase 100 mil pessoas, um pouco mais de 100 mil pessoas, mas essa estimativa que a gente tem agora entre 3 e 4 bilhões, pode ter certeza que assim que nós tivermos esse número exato, eu passo esse número para vocês. Tem mais? Tem sim, senhor. Augusto Nunes pediu uma réplica. Dado aos cabelos brancos aí, ser um sexagenário charmoso como eu, uma apreciação para o Augusto Nunes aí. Boa noite, ministro Wagner Rosário. Eu queria perguntar ao ministro se já é possível calcular quanto de É mesmo, acho que é de dinheiro baixo. destinado ao combate à pandemia de Não, pode ter. coronavírus já foi desviado. Quanto você foi desviado? E esse desvio foi constatado já pelos órgãos públicos. Acabou? Então tem agora Vitor Brown. Vitor Brown. Ministro, boa noite. Boa noite, presidente. Gostaria de saber do ministro o que acontece com o dinheiro que é recuperado a partir das fraudes no programa do auxílio emergencial e o que acontece com essas pessoas que cometeram fraudes, que receberam o dinheiro indevidamente. Ministro, obrigado, boa noite, presidente. Obrigado. O dinheiro ele retorna aos cofres públicos, né? E ele fica disponível na conta única do Tesouro para utilização aí para os pagamentos realizados, né? Então, a partir dos empenhos que vão acontecendo nas diversas áreas, quando chega na fase de pagamento, liquida-se, depois paga, quando ele for ser pago, ele é utilizado. Em relação às pessoas, vamos dividir. As pessoas que estão aí fora, a gente vai tentar, estamos encaminhando para o Ministério Público. Não sei se vai ser possível a abertura de processo contra cada uma, são valores pequenos, mas provavelmente vai ter algum tipo de ação. Agora, em relação aos servidores públicos, nós estamos apurando aí todos, e aí a esfera de atribuição, a nossa competência como CGU é só para servidor público federal, eu não tenho competência para sancionar servidores estaduais e municipais. Esses servidores vão responder a processo e os que já devolveram vão assinar um termo de ajustamento de conduta, porque verificaram, às vezes por fraude, ou porque ter pedido de forma equivocada e já devolveram logo prontamente. Cada caso será analisado, mas a princípio os que já devolveram vão somente ter um termo de ajustamento de conduta. Os demais serão sancionados. Acabou? Bem, uma última notícia, chegou agora aqui para mim. É muito bom para quem quer ter a posse de arma de fogo, o porte também. Há 2 meses, eu estava saindo da Alvorada e tem ali um pessoal que fica ali sempre para conversar comigo, né? Eu agora faço mais para dentro, para ficar longe da imprensa. Certo? Se bem que mesmo assim, tenho problemas. Ontem, passando ali, conversando, um cara, lá, tinha uns 30 ali, falou, presidente, tem que tocar fogo em tal lugar. Né? Parece. Eu fiquei quieto, né? Que ali, eu não sei quem é o cara, não sei se o cara tá bom da cabeça, não tá. E eu fiquei quieto. Bem, não é que qual órgão de imprensa, sabe qual é? Fez uma matéria que, como eu não respondi aquela pessoa, a gente tinha que tocar fogo em tal local, eu era conivente com ele e era favorável a tocar fogo naquele lugar. Quer dizer, mesmo calado, uma parte da imprensa acha uma maneira de me criticar, tá certo? Mas vamos lá. Então chegou agora a informação aqui, há 2 meses mais ou menos, passando por ali, alguém falou na plateia ali, presidente, a IN 131, então é Instrução Normativa 131. Chegando aqui na presidência, eu poder levantar aqui que IN era essa, e levantamos que era a IN do diretor-geral da Polícia Federal. É do final de dezembro de 2018. Ou seja, a transição. Sim. Tá? Então, alguém da PF ali, o diretor-geral no caso, né, resolveu então publicar essa normativa que dificultava e muito ainda, a posse de arma de fogo. Bem, então, pediu ao pessoal estudar, que é complexa a legislação, e hoje, então, foi publicada a IN 174, que revogou a IN 131. Tá? Eu quero ver se boto no meu link da minha página logo mais, para todo o pessoal que, porventura, queira a posse de arma de fogo, que, inclusive, né, uma troca do ministro, o tempo para você deferir ou não um requerimento para posse de arma de fogo diminuiu por 3. Tá? Sim. Caiu um terço. Né? Já o porte, né, também diminuiu. Né? Não aumentou em número do tocante à concessão. Aumentou um pouco, mas não em muito. Porque o porte é mais complicado um pouquinho. Outra, nós não podemos ir além da lei. Tá certo? Então, a N 174 revogou a N 131. Bem, da minha parte, está acabando aqui, tá certo?
E como tem uma pessoa que manda muito mais do que eu aqui dentro, é a primeira dama, né? Vou pedir para o Wagner de pé 2, né, Wagner? Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Então, senta aqui a Adriana. E ela vai ter um recado da primeira dama no tocante à pátria educadora. E a partir daí tá encerrado, tá certo? Pessoal da Jovem Pan, obrigado, Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brown, Guilherme Fiuza, obrigado. Sintoniza lá na sala para a gente ouvir os finalmente dos comentários dela. Então, pátria educadora aqui com a nossa prezada Adriana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao presidente a Não oportunidade. está agradecendo hoje da primeira dama. Não está agradecendo. Não, obrigada, primeira Eu vou dama. ficar só ouvidos aqui. A Defesa Civil divulgou o comunicado emergencial de alerta de frio intenso nos próximos 3 dias, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte do país. Nesse momento, o mais importante é que todos se preparem para essa mudança climática inusitada. Atenção, não será um frio comum, principalmente para certas localidades que não estão acostumadas com a sensação de frio extremo. O governo já está mobilizando esforços para minimizar o impacto desse advento. Inclusive, abrigos públicos terão suas vagas ampliadas para acolher pessoas em situação de rua. Mas resultados significativos são alcançados apenas com a união de todos os setores da sociedade. Por isso, a Defesa Civil procurou a nós, do Programa Pátria Voluntária, e a primeira-dama, para colaborarmos por meio do apoio de cada um de vocês que nos assiste. Se, além de se proteger do frio, você tem condições de ajudar alguém, um irmão brasileiro mais desassistido, que pode sofrer com frio, por favor, doe roupas, agasalhos, cobertores. Essa é uma ação emergencial. Entre na plataforma do Pátria Voluntária e conheça os pontos de coleta disponíveis. E o nosso e-mail também para encontrar outras formas de ajuda e doação. Sabemos que o brasileiro é um povo solidário, por isso contamos com cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso país, o nosso Brasil. Muito obrigada. Muito melhor que a minha live. Não tem a menor Obrigada, dúvida. presidente. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. E amanhã estaremos, se Deus quiser também, obviamente, no Rio Grande do Norte. Um abraço a todos.